Horóscopo para o dia 13 de dezembro de 2020. Áries, a espiritualidade estará a te guiar para onde você quer ou precisa ir, e assim a sua intuição te servir como bússola, além de acontecimentos inesperados servirem para acelerar o processo ou te apontar caminhos mais fáceis. No entanto, para que possa aproveitar melhor o fluxo, o ideal é que esteja firme em sua escolha sobre para onde quer chegar. É que tudo estará tão fácil de conseguir, e assim se deixar seduzir por qualquer coisa, pulando de galho em galho antes de conseguir chegar ao menos em um destino. É como se quisesse estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas você é apenas uma única pessoa. Quem quer tudo acaba com nada, e querer ir para situações diferentes sem ter chegado na que se proporá ir fará com que não vá a lugar algum. Então faça o favor de até ter em mente de que a espiritualidade te leve para onde quiser, seja coisa, pessoa ou situação, mas escolha o novo destino apenas a partir do momento que conseguir chegar ao final de um destino. Desse jeito seu dia será mais proveitoso. Touro, poderá passar por situações de desapego forçado, onde coisas e situações que lhe são caras simplesmente sairão de sua vida, e quanto mais corra atrás, mas elas se afastam, como tentar aproximar as mesmas polaridades de ímãs. No entanto, tais saídas são necessárias para que se abra para o novo. Embora tenha se apegado, já aprendeu tudo o que deveria com o que se for, e já está pronto para dar novos passos. Seria ideal pensar em colocar seus sonhos em prática, pois é possível que este algo é o que está te prendendo de realizá-los. O fato de viver o presente e gerar e nutrir o futuro vai fazer com que dê tudo certo. Entretanto, se preferir ficar preso ao passado, nutrindo sentimentos negativos em vez de alimentar a concretização de seus sonhos, as chances são altas de ficar sem os dois, pois o que ficará para trás não vai voltar, e simplesmente, por falta de nutrição, poderá dar um fim definitivo em seus sonhos. Gêmeos, você tenderá a realizar coisas que até te dão prazer de alguma forma, mas sabe que, em seguida, é acompanhado pela dor. É como um vício, que por mais que tente se esforçar para não cair nele, acaba cedendo, e depois se arrepende. Não preciso dizer que deva tentar com todas as forças resistir contra isso, pois certamente é algo que já tenta fazer, e enfatizar isso é chover no molhado. Porém, talvez deva considerar em utilizar práticas espirituais para te reforçar, como orações, mantras, que podem ser a repetição de seu objetivo, e uso de cristais que ajudam contra o que quer evitar, sendo possível pesquisar na internet qual o mais adequado. Sobre as repetições, o ideal é se focar na solução, não no problema. Por exemplo, se a causa é o fumo, hoje eu não vou fumar e hoje eu paro de fumar dificilmente surtirão efeitos práticos. O primeiro porque o cérebro não entende a palavra não, e o que vai acontecer é que, por uma fração de segundos, vai gerar a imagem em sua mente, mesmo que de maneira inconsciente, de você fumando, e assim aumentar a vontade de fumar de maneira que se tornará insuportável resistir. Nos dois casos, o foco está no fumo, o que poderá fazer com que também aumente a vontade. Como alternativa, poderá aplicar repetições do tipo hoje eu coloco apenas alimentos em minha boca, pois você precisa da boca para se alimentar, e em nenhum momento faz qualquer alusão ao fumo, conseguindo, de certa forma, enganar o cérebro. O fato de ter de passar por isso em seu domingo é mostrar que você é maior que qualquer problema que possa vir a aparecer,
ou que já caminha contigo há algum tempo, bastando ter um pouco mais de força de vontade e criatividade para superar o que te apresenta a mentira de que apenas uma parte sua é maior que você. Câncer, você estará afim em dar uma repassada em seus valores, tanto externos como internos, e assim aproveitar melhor eles. Com a ciência das coisas boas que possui, seria ideal tirar o seu domingo para agradecer ao Divino por todas essas bênçãos que você tem, e se divertir com elas, adotando até uma postura criativa. Afinal, o fato de utilizar com muito gosto o que possui não deixa também de ser uma forma de demonstrar gratidão a quem fez chegar até você. No entanto, neste clima mais leve, fique atento a pessoas que chegarem até você. O fato de estar a desfrutar de suas posses tenderá a emitir uma aura que poderá chamar a atenção de pessoas que talvez queiram se aproveitar delas, ou na pior das hipóteses, diminuir seu brilho, já que não são capazes de aumentar o próprio. Portanto, fique alerta aos elogios, principalmente os exagerados, pois, por mais que sejam gostosos de se ouvir, deixar-se levar por eles poderá te conduzir, sem que perceba, a situações não tão agradáveis. Leão, por mais que seja tentador apontar a inveja nos outros, exceto quando utilizamos termos bizarros como inveja boa ou inveja branca, na tentativa de dar uma aura benéfica a algo negativo, talvez seria o momento para avaliar sua vida e identificar sobre o que ou quem você tem. Independente de ser vítima ou vilão, ou seja, invejado ou invejoso, o que os une é a frequência da inveja, pois ambos vibram em mesma sintonia, mas em polaridades diferentes, embora o termo mais correto seria gênero. Procurar eliminar isso de sua vida te livrará de qualquer problema, principalmente se ver como vítima, pois sairá da frequência e isso não conseguirá te atingir. Já se você age por inveja, sentindo dor pela felicidade alheia, tira o poder de suas mãos de alcançar a própria felicidade, pois colocará como condição a tristeza de quem você definiu como responsável por sua própria dor, mas não percebe que foi você mesmo que a criou, e que apenas você pode curar a si próprio. O fato é que poderá fazer de tudo para prejudicar o outro, mas tanto tendo sucesso como fracassando, atrairá apenas mais sofrimento para si, quando poderia utilizar a felicidade do outro para se inspirar, pois se alguém conseguiu, você também consegue, não sendo impossível. Aliás, presenciar o sucesso do outro pode até mesmo ser a manifestação de que isto está disponível para você, sendo necessário apenas que mude de frequência por vontade própria para ser guiado a um sucesso semelhante ou superior ao presenciado. No entanto, quando ficamos com inveja, nos colocamos no papel de vítima do destino, e rejeitamos que tal possibilidade possa acontecer conosco, e assim nós é que destruímos nossa possibilidade de crescimento. Acredito que tudo o que você menos quer é tomar atitudes que venha a se arrepender depois, voltando seus pensamentos ao passado se perguntando o porquê agiu daquela forma, e que faria tudo diferente. Sendo assim, se antecipe medindo as consequências, de modo que não venha a te gerar prejuízos por duvidar de sua capacidade de conseguir tudo o que quiser. Você pode, mas desde que não considere que o sucesso alheio é uma derrota sua. Virgem, é possível que sinta que o dia não esteja sendo da maneira que gostaria, considerando que algumas coisas ocorram de forma errada, e assim invista na ajuda da espiritualidade para que tudo comece a acontecer na mais perfeita ordem. No entanto,
A tendência é que fatos ocorram de modo que deixem as coisas mais de cabeça para baixo ainda, te fazendo ficar completamente sem entender o que está acontecendo, e até questionando se a espiritualidade está a seu favor. Talvez seu domingo venha a te ensinar que nem tudo deve sair da maneira que apenas você considera perfeito, e que há diversas formas de chegar num mesmo resultado, inclusive de modos mais fáceis do que os que considera como ideais. Se deixar-se inquietar pelo caos, a única coisa que fará é abaixar sua frequência vibracional, além de poder causar danos à sua saúde. Procure pegar mais leve e confie no auxílio espiritual se vier a pedir. Se for para que determinada situação fique de determinada forma, será realmente o que vai acontecer, mas podendo não seguir conforme os métodos que você determinou. Se souber deixar fluir, o esforço será bem reduzido, onde você poderá agir somente em momentos bem pontuais, e assim também descobrir formas mais fáceis de fazer as coisas, que talvez ainda não tivesse prestado atenção. Nem sempre imprevistos ocorrem para nos atrapalhar. Libra, seu dia promete ser leve, encarando as coisas que te aparecem numa boa, podendo adotar até certo tom festivo. Porém, deve ficar atento para não deixar que tal clima de descontração te faça cair em oportunidades que não são bem oportunidades, mas armadilhas para que tal estado venha a desaparecer. Você saberá de antemão que não te convém aproveitar da situação, mas pelas coisas darem tudo certo, poder querer entrar na expectativa de que não ocorra nada demais. Tipo aqueles romances de carnaval, que não são raros o surgimento de gravidez indesejada, e isso nos casos mais leves. É claro que deverá aproveitar bem seu dia, mas com responsabilidade, de modo que não venha a se arrepender depois, se perguntando o porquê deixou-se levar por algo que já sentia que poderia dar errado. Escorpião, será um dia em que enxergar o que está fora para entender o que se passa por dentro de você fará o maior sentido possível. Não estranhe se pessoas vierem até você solicitar os mesmos tipos de ajuda, pois indicará algo em que deve prestar atenção em sua vida. E aqui não estou falando se você deve ou não atender a elas, ficando a seu critério, pois apenas você saberá o que é melhor para você. No entanto, captar a essência dos acontecimentos poderá fazer com que resolva alguns problemas que considerava sem solução, ou ao menos interromper algumas perturbações. Por exemplo, houve uma época em que realizava minhas orações à consciência suprema para determinada finalidade, o que é algo relativamente normal para a maioria das pessoas que acredita em alguma divindade. Só que eu fazia isso praticamente a cada hora, e pedindo para ser atendido o mais rápido possível. Justamente nesta época, toda vez que eu ia ao supermercado, quando era a minha vez no caixa, seja para passar ou empacotar minhas compras, tinha alguém me apressando. Após certo tempo me caiu a ficha de que eu estava enchendo o saco da espiritualidade para que apressasse a me atender, da mesma forma que as pessoas atrás de mim me pressionavam. Foi aí que passei a soltar mais, confiando de que seria atendido, o que curiosamente fez com que as pressões nas filas parassem de acontecer. São fatos corriqueiros que não parecem ter correlações, mas quando se consegue fazer uma leitura do que acontece conosco diariamente, e o que estamos fazendo, seja com outras pessoas ou com a própria espiritualidade, conseguimos fazer as correções necessárias, de modo que as coisas passem a correr bem. É possível que algo esteja te tirando a paz,
e que se for capaz de perceber as mensagens nas entrelinhas do que te acontece, volte a atrair a calmaria para a sua vida. Sagitário, será um dia em que estará mais voltado para curtir todos os seus valores. Aliás, é um excelente dia para fazer retrospectiva, verificando os trajetos que teve de percorrer para alcançar cada uma de suas posses, sejam de ordem física, material, mental ou espiritual, o que serve para mostrar o quanto é capaz, embora em alguns momentos venha a duvidar disso. Já teve de passar por muito, mas ainda assim conseguiu, independente de onde tenha partido. É possível que olhando para as coisas que não te são muito agradáveis, mas adotando essa postura, consiga identificar o real valor delas para a sua vida, enxergando mais além do que conseguia ver, e descobrir que podem se tratar de imensos tesouros, podendo aproveitar melhor a partir deste domingo. O fato é que, se por algum momento acreditou ser fraco, e tal sentimento costuma retornar de tempos em tempos, se analisar direito, você se fortaleceu muito, mas que talvez não tinha ainda se dado conta de sua evolução. Com isso, poderá identificar o quanto foi capaz de realizar não se deixando levar, quando se sentia fraco e inútil, como um coitado, preferindo ficar no vitimismo. Decidir ser o herói da própria vida te trouxe apenas benefícios, sem depender da pena de outros. Quando trazemos a responsabilidade para nós, tendo a ciência de que nós criamos nossa própria realidade, ganhamos determinação, e assim tudo se torna possível. Capricórnio, tenderá a se sentir mais leve, permitindo que sua intuição te ajude no que precisar, e assim permitir dar um toque artístico em suas realizações, ou mesmo transformar tudo no que fará em arte. Seria interessante permitir que sua parte criança se manifeste quando possível, pois poderá fazer diferença, encontrando soluções simples em que a mente complexa que criamos como adultos não consegue perceber. Ou até consegue, mas que, por considerar tão simples, embora tão funcional, temos o receio de sermos julgados, e assim ignoramos o que poderia ser a melhor opção por algo não tão bom assim, mas que atende ao grau de complexidade que determinamos como ideal para que aceitemos como confiável. No entanto, isso deve ser calculado, aliando a criatividade com a razão. Há situações em que de fato qualquer coisa que vier à cabeça, por mais que simples, não atendem todos os requisitos, e adotar resultaria em completo fracasso. Também nada de querer agir como o dono da bola, acreditando que a ideia dos outros não é melhor que a sua. Saiba enxergar as ideias dos outros, por mais simples que sejam, e respeitar. Precisa se lembrar que o importante é que se chegue à solução de modo satisfatório, não quem conseguiu chegar até ela. Aquário, seu domingo será marcado por incertezas, mas bastará se guiar pela intuição para conseguir aproveitar ao máximo dele. Várias situações vão se apresentar de uma maneira na forma, mas sentirá que há algo a mais que não pode ser visto, e é se baseando nisso que poderá escolher qual a melhor postura a se tomar. No entanto, se tratando de pessoas, caberá ter um cuidado mais especial, pois a intenção não poderá ser das melhores, principalmente se tentarem oferecer agrados ou facilidades. Portanto, aproveite muito de sua intuição quando se relacionar com qualquer pessoa que venha a te aparecer, ao ponto de conseguir fazer a leitura correta das verdadeiras intenções delas. Se até agora tentou se basear em fatos, nas aparências,
talvez seja a hora de rever seus conceitos e permitir também deixar-se guiar por aquela vozinha que costuma nos alertar em determinadas ocasiões. Peixes, você conseguirá estar bem tranquilo, onde tudo em seu exterior estará a te favorecer para que se sinta em paz sem fazer muito esforço. Porém, é possível que algumas mensagens cheguem até você e te chamem a atenção. O teor delas podem ser tanto boas quanto ruins para você, e poderá vir por qualquer meio. Porém, o ideal é que não acredite cegamente, tomando como verdade. Procure saber se o que chegar a você é real ou se é alguém tentando te enganar. Aliás, ao menos aqui no Brasil, isso tem virado uma constante, e infelizmente se consegue perceber não apenas através das redes sociais, como também de veículos de imprensa que se consideram como sérios, mas que parece que os próprios não estão reconhecendo a verdadeira seriedade que possuem, contribuindo para que informações corretas não cheguem de maneira pura. Tudo o que se vibra em Keter se manifesta em Malkut, ou seja, tudo o que está escondido, uma hora, se manifesta, como já dizia o próprio Cristo. Mas isso é assunto para outra conversa. Uma excelente ferramenta para saber a veracidade será a própria intuição. Através dela será possível sentir se o que chegou é puro ou se a história está mal contada. No entanto, não custa nada também dar uma verificada em outras fontes, para tentar identificar de onde partiu e o que é o correto. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.